Como você sentiria se alguém usasse a sua imagem para ganhar dinheiro às suas custas, mesmo depois que você estivesse morto, sem consentimento? Né? No back de hoje a gente vai falar sobre isso. Né? Aconteceu aí recentemente com a Elis Regina, não é o único caso, a gente vai citar aqui caso Bruce Willis e outros casos também. Vai conversar porque é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Né? A tecnologia tem permitido que você use o rosto com a performance e a voz das pessoas como se elas ainda estivessem vivas, né? É a primeira vez que isso acontece na história e a gente ainda não sabe, né? A gente está trabalhando, especulando os impactos na nossa sociedade no jeito de... A gente não sabe nem julgar se isso é legal ou não. Então tá aqui, não estamos aqui para cagar a regra, a gente vai abrir um bate-papo. Seja bem-vindo. E dá essa bucha aí, meu querido. O que que você, como é que você sente a respeito disso? Sentir é uma coisa, né? Agora, o que vai ser prático na nossa sociedade é outra, né? O que a gente já pode falar aí, já usando a Elis como exemplo, né? E depois a gente vai destrinchar, porque o dela foi um comercial, né? Tem a gente aí que vendeu a imagem, né? A gente falou do Hyperreal, né? Inclusive vai aqui para cima, né? A gente já falou no passado sobre digitalização de imagem de atores, né? Para ser utilizado em versões mais novas, depois mais velhas, assim por diante, em ciclos de vida diferentes, né? Vale Mas ressaltar que tem ator se blindando já da via contrária, né? Tom Cruise meteu uma cláusula lá ferrada, usar a imagem dele sem autorização, vivo ou morto, vai dar problema. a gente vai falar dos dois lados, e inclusive esse lado do Tom Cruise, talvez ele fale isso porque hoje ele se mantém novo, bonitão e tal, etc. Será que em outras circunstâncias da vida, já que ele extraiu tudo que podia, né? Tudo que ele podia das coisas que ele está fazendo, ele ainda é apto, né? Mentalmente, fisicamente fazer. Será que ele ia ter a mesma mentalidade se ele tivesse, se a família dele fosse dona, né? E se visse que ele estava, né, indo para outro caminho, não tivesse mais conseguindo ser o Tom Cruise que ele é hoje, né? Atualmente a versão dele bonitona, mesmo que coroa, né? E mentalmente estável e bem, fala isso. A gente não sabe das circunstâncias da vida. Mas voltando para Elis, por que que o exemplo da Elis ficou tão marcado? E as pessoas aí, né? Cada um tem a sua, né, perspectiva, mas uma das coisas em linhas gerais que causou tanto problema. Primeiro, a família dela assinou aquilo ali, né? Então, ninguém pode falar nada, e inclusive ela não tinha nem noção que isso ia ser uma tecnologia, uma possibilidade na vida dela, senão ela teria pensado e teria vedado, talvez, para certas marcas, incluindo essa marca específica. Por quê? Porque na época, né, e ela foi uma das pessoas que pensaram contra na ditadura militar que estava rolando na época, né, ou no golpe, né, como qualquer um quiser falar, ela não era a favor do que estava rolando. E a empresa em questão, ela se aliava ao governo que estava na época, né, e ela era contra. Então, muito provavelmente, dentro da lógica dela, ela não iria gostar de ter a imagem dela atrelada à empresa que era contra o que ela defendia, ou a linha de pensamento dela. Já começa por aí. A música em si utilizada, que está também sob direito da família dela, relatava uma época que estava em transição e uma época que ela fazia uma reflexão de que, por mais que tivessem lutado por liberdade, por redemocratização e tal, as pessoas estavam cometendo as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas ações dos pais, como nossos pais. É uma das interpretações dessa música. Então você junta esse combo de fatores dentro da perspectiva dela, né? E do que ela estava defendendo, ela não ia gostar de ter a imagem dela atrelada a um certo setor social ou uma certa marca. Talvez ela com a velhice tenha mudado de perspectiva, pode ser, mas ela não estava presente para ter essa opção ou opinião. Então a família dela, detentora dos direitos, foi lá e assinou embaixo e fez o comercial. O comercial em si, sendo honesto, pegar duas gerações diferentes, né? Trabalhar o antigo, o velho, o novo, etc., né? Fazer um É bonito, contraposto. né? É lindo você pensar, entendeu? Ainda mais para uma pessoa que é a filha, né, e com a mãe que já se foi, que está habitando, né? É lindo a ideia. O problema é a execução dela e que foi utilizado através dela para pôr na prática. Podiam ter feito isso de outras formas, né? Mas optaram em fazer por esse caminho, né? Então, uma das alternativas seria essa. Silas, você já leu um pouquinho mais sobre o Bruce Willis, né? É uma doença degenerativa cerebral, que ele vai perdendo memórias e também autonomia da vida dele. E aí você tem todo um repertório de filmes que esse cara já fez e que ele não vai mais poder fazer. Inclusive, nos últimos filmes dele, tem relatos, né? Inclusive, é dose isso, mas a gente via os filmes e eu não sentia o mesmo cidadão fazendo os filmes e a qualidade dos filmes tinha caído. Um dos motivos dele devia ser esse, né? Nos últimos filmes dele, que já estavam numa escala já, né? Não era um filme top de linha de Hollywood, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente muda um pouco a utilização. A família vendo que ele já está se indo, tal, ele não tinha autonomia. Ali não tem um conflito de interesse, não tem nada. Eles vão vender, que ele está dando a entender, para uma empresa japonesa, né?
os direitos de imagem digital. O que pode ser um problema? E você faria a mesma coisa, Silas, no lugar da família dele? O que você acha dessa perspectiva e dessa forma de levar? Cara, é muito complicado de decidir e dependendo da situação acaba sendo assim pode ser encarado como talvez falta de respeito, né? Mas a decisão é dele, né? Mas assim, será que ele ainda está em plena condição de fazer essa decisão? Será que foi 100% dele essa decisão mesmo? Às vezes é a família aí querendo garantir gerações, né? Eu acredito que ele tem uma vida financeira extremamente confortável. Ele foi um dos grandes nomes aí dos blockbusters, né? Dos anos 80 aos anos 2000 só dava Bruce Willis. Ao ponto de ter uma super relevância até hoje, né? Eu sinceramente não sei o que faria. Eu acho que a família do Paul Walker já vem usando a imagem dele mesmo depois dele ter falecido para dar sequência na franquia, né, dos Velozes e Furiosos. E aí eu acho mais desrespeitoso porque ele morreu num carro de performance, né, de alta velocidade. Então é bizarro, né? Você como familiar, você vê seu filho, né, filho, irmão, sei lá o quê, pilotando, né? Para mim é estranho e nesses casos assim, precisa pôr limites, né? É o que é para retrazer uma franquia, vai ser uma obra relevante, né? Ter- não é tão simples assim, não. Tem outra questão que a gente já conversou sobre Hyperreal, né, anteriormente, mas aí as pessoas antes pensavam assim, ah, talvez a pessoa seja eternizada em imagem, né? Vai marcar uma época, porque aquela época tinha aquela imagem específica. A gente vai começar a perder a relevância da imagem, né? E dessa imagem datada, né? De uma época anterior que marcou os anos tal, nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Porque vai ter tanto, né? Personagem, né? De CGI aí, né? De Hyperreal, né? E você vai enxergar em volta e dizer, o que é de fato essa era agora, né, a era atual? Quem é que marcou essa era? A gente talvez perca a noção do tempo, de timeline, né? De linha do tempo, porque a gente não vai ter marcos mais, né? Os filmes vão ficar numa forma tal que eles vão ser meio que, não vão ser atemporais, mas eles não vão ser aquela pessoa nascida naquela era que fez aquele filme. Talvez aí até restrinja o mercado novo de novas pessoas entrando, né, para fazer filmes, porque Já você vai. teve protesto em Hollywood a esse respeito, né? Os atores protestando contra isso daí, né? Chegou a comentar isso ou não? Sim, e a gente falou, e o problema é que eram atores que eram muito mais simbólicos, né? Não foram os atores top de linha que estão reclamando isso. Talvez o Tom Cruise, né, como uma voz única, talvez, não sei se tem outros, mas outros estão vendendo, como o Bruce Willis, né? Como outros atores estão fazendo. Literalmente assim, se você tem uma marca forte, talvez isso te renda muito dinheiro, porque você vai ganhar direitos autorais em cima de toda vez que utilizar a imagem. Agora, se uma pessoa é um ator genérico, o que acontece? Você vai lá e começa, você vai lá e compra 5 pessoas que são atores figurantes, por exemplo. Elas podem ser utilizadas infinitamente sem ter que contratar mais ninguém em trocentos filmes diferentes, entendeu? Você vai ter a versão digitalizada daquela pessoa. Na hora de fazer cenas grandes de embate, né, guerras grandes, homéricas, que o CGI no geral faz, né, computação gráfica, você não precisa mais. Você vai ter a réplica digital daquilo ali, você copia várias e várias vezes e cria um exército gigante daquelas pessoas, né? Não tem que ficar Isso já contratando gente. acontece bastante, né? Corta muito trabalho de figurante, né? De pessoas que estão ali para dar aquele volume, né? E assim, é problemático a questão cíclica, porque assim, você pegar aí alguns atores que estão em pleno destaque hoje, não sei números atuais, mas até pouco tempo, o nome que mais vendia era do Dwayne Johnson, né? Então o estúdio falou assim, ó, você quer garantir que seu filme venda? Quero. Então gasta um pouquinho e põe o The Rock no filme, né? Mas o The Rock vai lá atrás se eu não me engano, o Escorpião Rei e a Múmia, que ele era um cara sem relevância, né? Mas assim, no intervalo de 20 anos, mais ou menos, né? Ele construiu um baita de um nome para ele. E caso fosse já a era dessa, desse recurso tecnológico, talvez a gente tivesse num limbo eterno aí de Schwarzenegger e Stallone. Entendeu? Pra que mais um cara fortão aí, né? Pra que um Terry Crews? A gente tem aí outro cara, assim, entendeu? Pra que o Kevin Hart, né, pra usar o Ed Murphy pro resto da vida, entendeu? Então é complicado.
Mas é legal porque, assim, o que que seria um ponto legal? Você mexer com o emocional em alguns filmes que foram marcantes, né? Por exemplo, acho que é Christopher Reeves que ele chama, que ele teve a carreira interrompida, né, por um problema físico, né? E eu poderia voltar, entre aspas, né, a viver o papel do super-homem, né? Já tá em alta aí os filmes dos super-heróis e tal. Talvez fosse um apelo legal para DC, né? Inclusive, spoiler para quem não foi ver The Flash, o Christopher Reeves aparece no The Flash. A hora que ele usou o metaverso lá, o metaverso não, Deus me livre, como chama? O multiverso, né? Uhum. E aparece lá o Christopher Reeves, aparece outros O- super-homens, né? Eu esqueci até o nome do Batman antigo, né? Que aparece lá, que é o Michael Michael Keaton. Keaton. Isso, exato. Ele também aparece. E aí eu acho legal, porque são homenagens de multiversos, como se tivesse assim, é um portal Mas do o Michael tempo. Keaton tá vivo, né? Ele interpreta ele, o Sim, mas Galeão. eu concordo, mas assim, se você imaginasse um filme que você fosse assim pegar multiversos, ele sendo revisitado, por exemplo, pega um mundo paralelo de outra era, de outro, entendeu? Como se tivesse desenvolvido de outra forma e você incluir ele no filme, é bonito, é uma homenagem. O problema é quando se perder essa noção de tempo, né? Porque vai ficar assim, todo mundo na mesma era, entendeu? Você vai meio que colocar todo mundo vivendo em eras que eram diferentes, mas simultaneamente, né? Então você vai, num filme você pode ter o Schwarzenegger, o Stallone junto com o The Rock, depois no futuro com mais dois ou três, todos, entendeu? Junto numa era única. Todo filme, toda hora, entendeu? Começar a virar um apanhado de gente, vai lotar os filmes, né? Já estão fazendo, entre aspas, não estão fazendo com AI, né? Mas os Mercenários é uma junção de um monte de gente de filme de ação num filme único. Imagina no futuro você fazer um Mercenários com todos da era. Pegar o Charles Bronson lá de trás, pegar todo mundo dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, tudo num filme único e inserir num filme, que isso vai ser uma possibilidade quando você tem, né, o Hyperreal, essa versão mesmo digitalizada de todo mundo, né? Eu sei equivalente, assim, mais ou menos, né? Você pôs, você conseguisse eternizar atletas, né? Não envelhecesse, né? Você tem uma seleção para você montar com Pelé, Rivelino, Ronaldo. Aí você tem a seleção lá com todos os craques de toda geração, né? Quem que vai pro jogo, né? Então, ao mesmo tempo que pro fã, nossa, meu Deus, imagina o Pelé tabelando com o Ronaldinho Gaúcho, coisa ali, né? Mas Mas já tem o fizeram, pessoal vindo novo lá, fala, "Ô, eu quero entrar, minha vez vai ser quando, né? eu acho que não sei se você está lembrando vagamente, não vou nem cortar teu argumento. Não, ele não faleceu, mas o que que eles usaram? Eles usaram, pouco tempo atrás, um comercial que tinha o Mbappé, o Maradona, Ronaldinho Gaúcho. O Maradona sim foi usado lá, entendeu? Agora eu não estava lembrando. O Ronaldinho Gaúcho, versão Barcelona antigo, que ele vai lá e tenta bater uma falta e o Mbappé ele vai lá e pula por cima e impede o chute dele. Por quê? Aí o Mbappé vira para ele e fala assim: YouTube, Ronaldinho. Porque Eu já já tinha sabia o visto. que que você ia fazer, né? É porque ele veio de outro multiverso e tinha visto ali, ele quis criar esse contexto. Mas já estava usando, né? Imagem digitalizada do Ronaldinho Gaúcho É, novo, do Maradona e tal. Já estão fazendo isso em comerciais, estão dando um start. Daqui a pouco vai para o cinema, vai para os jogos, né? E vai se disseminar. sim. E tem um lado bom lá no ruim. Também tem assim, vendo do lado do investidor, né? Essa empresa aí que você falou que comprou o direito de imagem do Bruce Willis, né? Eles nem sabem ainda, lá na frente, e não pode demorar muito, alguém perceba que seja uma má ideia e veta. Não, por força de lei não vai poder usar. Os caras jogaram dinheiro no lixo? Mas eu acho que vai ter, talvez tenha lobby, né? Essas empresas não vão cair sem atirar, né? Vai ter o lobby contrário também. Essas empresas, se forem empresas grandes, né? Nesse caso, não sei qual é o tamanho da empresa no Japão, mas se a gente pegar empresas americanas que compraram direitos, elas vão se forçar a barra, elas vão fazer claramente esse movimento para não deixar isso acontecer. O detalhe vai ser o seguinte, que eu acho que talvez avance. Se a gente pegar o exemplo aí, né, os outros exemplos, né, que tem do Paul McCartney falando, elogiando, inclusive, né, que vai poder ter uma reunião dos Beatles de novo, né, coisa que não seria possível, né? Então ele está gostando dessa ideia de poder revisitar um plano antigo dele, uma memória e refazer uma música cantada com todos os Beatles. Vai ser essa possibilidade? Vai ter com certeza. Mas O ABBA fez um tour assim, se eu não me engano. faz quantos anos que aconteceu isso? Acho que é do ano passado. Eu vi o anúncio, nem sei se aconteceu esse tour ainda, né? Que seria, eles ainda estão vivos, né? Os integrantes do ABBA. E seria um tour com a versão nova deles, né? Uma nova turnê e tal. Seria com essa versão. Eu não sei se ainda seria vendido ingresso para a arena ou se seria. Também pandemia, né? Todo mundo consumindo em casa, então a ideia ficou mais vendível, né? Vendável. Qual que é o nome certo aí, meu querido? Comercializável.
Aí, ó, boa. O que que é bom ter um cara inteligente do lado? Modéstia. Mas então, Silas, outra coisa que a gente pode apontar já para encaminhar, né? Esse ponto que é o contraponto disso tudo. Quem viu há pouco tempo atrás essa última temporada do Black Mirror, né? Apareceu no episódio 1, se eu não me engano, né? Que eu acho que é Awful Jane o nome do episódio, né? Que é o Joan, né? Que é de Joana, né? Awful Joan. E ela literalmente tem uma ré mortal que está caminhando aí pela rua, mas não é uma atriz famosa hoje em dia, né? E ela faz atrocidades na vida atual dela, ela vai lá e tem que lidar com um psicólogo, abre a vida dela e tal. E na hora que ela assina sem querer, né, todos os termos ali do Netflix, entre aspas, ela assina todos os termos da streaming, né, que ela estava ali embaixo, ela dava direito ao direito de imagem dela, inclusive, né, para ser utilizado como história. Mas talvez ela não fosse a mulher mais bonita para se transformar isso ou fazer uma série, né, com a cara dela. Então, quem que elas escolhem? A Salma Hayek para fazer ela no papel. E a Salma Hayek faz todas as presepadas que Colosso ela mexicano. faz. Exato, faz todas as presepadas. Manda um número 2 dentro da Igreja Católica. Faz umas dicas gerais e tudo utilizando a imagem digitalizada da Salma Hayek. E aí o que acontece? A menina fica frustrada e chateada porque estão usando a imagem dela que ela não queria que estivesse usando nas histórias da imagem, porque todo mundo reconhece ela e se percebe, né, pelo cargo, pelo contexto e tal. E a Salma Hayek tá lascada da vida porque estão usando a imagem dela para elas fazer número 2 no meio da igreja, para ela, sei lá, vomitar em alguém, coisas escatológicas, N coisas, né, no O meio. número 2 era porque era sessão de descarrego ou ela foi depositar o dízimo e as ofertas dela? Eu acho que os dois. Mas o detalhe é o seguinte: eles brincam com uma ideia o quê? Os direitos de imagem das pessoas possa ficar um problema grave, né? E ainda das celebridades, elas não sei se elas estão colocando termos ali. Elas podem colocar fazendo cenas escatológicas, né? Cenas de violência explícita, sem o consentimento delas. A pessoa pensava, ó, vou liberar minha imagem aqui, porque minha imagem vai ser bem utilizada. O que é bem utilizado? Né? É É, subjetivo, né? O que vai estar no contrato que a pessoa está assinando, a família dela, se né? bobear, todo mundo já aceitou alguma dessas autorizações aí para poder jogar no Facebook, né? É, mas, cara, e imagina assim também, vamos supor, a empresa compra lá a imagem de uma atriz aí que é lindíssima, tal, talentosa, cobiçada. Aí chega uma hora que eles decidem, não, essa fulana aí não tá vendendo mais, tal, perde o mercado, né? A imagem dela perde o mercado. Eu falei assim, ah, tá no imaginário das pessoas ainda, né? Vamos vender para um estúdio pornô aí, acabou, os caras fazem o que quiser. Nossa, eu posso vender para quem eu quiser, né? Exatamente. E aí a gente vai falar numa pauta mais à frente aí, né? Sobre os casos que estão tendo, né? De, entre aspas, isso virtual, né? E aí mais à frente, muitas vezes estão utilizando a cara ou a imagem de alguém no corpo de outra pessoa, entendeu? Numa cena de violência, né? Inclusive eu tenho que Sim. talvez refrasear isso, né? Em crimes de ordem sexual que aparece a cara de uma pessoa que não estava ali, não estava, a pessoa não estava na cena ali. Mas foi colocada a cara dela no manequim ou no corpo da pessoa que estava ali praticando aquele Ela não ato no sofreu processo. a agressão física, mas sofreu a agressão psicológica, né? Exato, e não Imagina o só trauma de uma isso. pessoa se ver, né? Hã? E não só isso. Se você pensar assim, que passa pelo fetiche de muita gente, ela pode ser alvo dessas pessoas, né? Pessoas que querem passar além, né, e praticar o ato contra elas, sendo que ela nunca participou daquilo, ela nunca fez parte daquilo. Então, se eu utilizar sua imagem, é até interessante a gente pensar, e óbvio que não é a mesma coisa, mas hoje em dia a gente tem em RGs que daqui a pouco estão querendo unificar, né? Tem um número único, como em outros países tem. Você tem um registro embaixo nesse número de doador de órgãos, autoriza ou não a minha utilização de imagem, seja quais elas forem as repercussões e tal, autoriza ou não autoriza, né, embaixo. Porque pode acontecer, por exemplo, imagina se isso virar um mercado, as empresas não vão querer contratar figurantes por valores altos, eles vão pegar pessoas, no geral, que são ninguém, né, mais um no meio da multidão, vão lá e compram o direito da imagem e usa como figurante, com as imagens que eu consigo pegar de câmera e tal, e daqui a pouco uma pessoa que nem fazia parte do ramo da indústria, você vê ela tá lá no meio correndo atrás do Hércules com uma espada na mão, porque ela foi colocada e usada de forma indevida, né? Só porque ela liberou a utilização, né? Para gastar menos, né? E aí vem mais um mercado abaixo também, né? Que a automação vai tirando, né? Que são os figurantes, né? Que são outros, né? Que já faziam isso de carreira, talvez não precisem pagar mais. Despenque o custo para se fazer né? Uma obra cinematográfica, né? Então é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Se é novo no canal, seja convidado a se inscrever. Estamos agora com conteúdo quinzenal, de quinta-feira às 18 horas.